Boa tarde, comunidade Processos. Nós estamos aqui gravando para vocês mais uma edição do projeto literário diretamente do Campus 1. Sim, estamos nos novos estúdios aqui da nossa instituição. O livro escolhido para esse mês está entre os mais lidos em todas as épocas, em todas as gerações de bacharéis. Sim, eu estou falando do caso dos exploradores de caverna de Lone Filler. Nós vamos falar um pouquinho sobre o universo dessas páginas que trazem tantas discussões instigantes para nós. Mas antes, eu gostaria de apresentar o autor. O autor era bacharel em Direito e, simultaneamente, também tinha formação em Economia. Ele vai fazer a sua carreira em Harvard, mas ele é formado pela Stanford. Então, com as suas brilhantes ministrações de filosofia do direito, uma disciplina que ele esteve à frente por muito tempo, ele trouxe todas as discussões acerca da teoria da justiça para o universo aqui do livro, que se tornou um clássico. Ele tem outras publicações, mas foi justamente esta obra aqui que alcançou um maior destaque. Recebeu inúmeras traduções, é conhecida assim no mundo inteiro e dificilmente um jurista não vai se reportar a ela, porque ela é, acima de tudo, muito contemporânea, como nós vamos ver aqui. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar a nossa estimada professora Fernanda. Eu tenho a professora Fernanda aqui conosco mais uma vez e a professora Camila, que vão traçar aqui um esboço geral, vão fazer uma breve síntese do assunto pelo qual o autor percorre nesse livro. Por favor, estejam à vontade. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o convite, professor Rodrigo. Essa obra, quando eu li a primeira vez no primeiro semestre, eu senti bastante dificuldade. Tenho certeza que eu não consegui compreender a dimensão e a importância dessa obra no primeiro semestre. Então, eu julgo que é uma obra muito interessante para que o operador do direito leia também ali no final, ao final do curso, para que ele possa ter uma dimensão de alguns debates, inclusive de argumentação jurídica, muito interessantes que a obra nos traz. O autor, ele determina ali uma sociedade futurista em 4300, então ele cria uma nova sociedade, seria ali em Newgard, e a ideia do autor é exatamente nos distanciar dessa sociedade atual. A ideia dele é que a gente consiga raciocinar com base ali no que ele nos apresenta. Então ele conta o caso de 5 exploradores de caverna que foram fazer uma expedição ligada a uma associação que eles tinham, não era nada ligado ao Estado, não havia uma pesquisa científica, nada disso, era uma exploração, uma expedição. E eles, quando eles estão ali explorando aquela caverna, há um desmoronamento de pedras, eles ficam presos, as famílias acabam contatando as autoridades, e ali 10 dias depois, né, aproximadamente, que eles já estavam na caverna, eles se recordam ali de um rádio que tinha pilha, eles conseguem uma comunicação com o exterior e descobrem ali que eles iam ficar ali mais ou menos uns 30 dias, né, já tinha uns 20 dias mais ou menos, não 10, e falam para eles que eles iam ficar mais 10 dias ali. Os mantimentos já tinham acabado, eles não levaram mantimentos para tanto tempo e eles já estão ali sofrendo algumas consequências da inanição mesmo. Eles voltam a ter um contato com o mundo exterior e fazem algumas perguntas que são muito importantes. Eles pedem para falar com o médico e eles perguntam ao médico se eles sobreviveriam ali mais 10 dias, que era o que se esperava em relação ao resgate. O médico diz que dificilmente eles conseguiriam sobreviver. Eles perguntam também se, caso eles matassem, né, comessem carne humana, se eles conseguiriam sobreviver. O médico responde muito relutante que sim. E depois eles voltam também, tentam esse contato e perguntam, pedem ali para padres, pastores se posicionarem sobre essa decisão. Nós matamos alguém para sobreviver
qual decisão nós tomamos. E eles não obtiveram resposta. Não só com os padres, com padres, né? Eu acho Pastores, acho que com a própria autoridade, sim, policial, com a própria autoridade governamental, e ninguém quis responder. Quis se responsabilizar. Né? Isso é importante também, porque a professora Camila vai até adentrar um pouco mais nas análises dos votos, né? Porque esse caso foi julgado, e tem spoiler, tá, gente? Quem tá assistindo o vídeo tem spoiler. Acaba que isso é uma informação importante, né? Ninguém da sociedade quis ratificar qualquer decisão nesse sentido. E aí o Eltmore, ele sugere aos colegas que eles façam um sorteio, ele tinha 2 dados no bolso, e aí enquanto eles estavam ali decidindo se fariam ou não esse sorteio, o próprio Eltmore, que deu a ideia, ele volta atrás, ele fala, olha, acho melhor não, vamos esperar mais uns 5 dias e tudo mais. Os colegas falam, não, já topamos aqui o sorteio. O Eltmore fala, inclusive, que não ia jogar os dados, mas os colegas o convencem para alguém jogar por ele e ele aceitaria o resultado. E ele não se opõe, né? Ele não se opõe. Isso é importante, ele fala, né? Ele fica meio silêncio, dando a entender que se alguém jogar os dados por ele, beleza, ele vai cumprir. Ele não levantou qualquer objeção. Mas ele tinha voltado atrás um pouquinho antes, então assim, ele não estava totalmente certo. Isso também é importante pro caso. Para análise. E aí ocorre, né, durante essa expedição, que para tentar salvar 10 trabalhadores morrem em um outro desmoronamento. Então, vira ali uma questão muito mais complexa do que simplesmente o resgate de 5 pessoas, 5 pessoas que estavam ali fazendo uma expedição. E aí, quando, depois de uns 30 dias, conseguem resgatar, eles descobrem que eles tinham matado o Eltmore. O Eltmore havia perdido no jogo, tinham matado, tinham comido a carne humana do Eltmore e por isso os 4 tinham sobrevivido. Eles vão para o hospital e aí vão, né, fazer um tratamento e tudo mais, e a promotoria processa os 4 sobreviventes por homicídio, porque afinal eles tinham matado o Eltmore. E aí esse caso chega, na primeira instância, o júri começa esse debate, e é muito importante entender que as únicas regras positivadas que nós tínhamos eram a seguinte: matar alguém intencionalmente, pena, forca, morte pela forca, e uma única excludente de responsabilidade, legítima defesa. É muito importante a gente pensar nisso, porque a gente não pode ler o livro da perspectiva do nosso ordenamento jurídico. Apesar que a professora Camila ela vai até falar mais disso, mas a ideia do autor é que a gente tem essas 2 premissas. Na primeira instância, o júri, tinha até um advogado, né, no júri, ele conversa ali com os jurados, mas acaba a posição que é firmada em primeira instância é pela condenação, com uma solicitação de que o Poder Executivo desse clemência a esses 4 expedidores que tinham sobrevivido. O tribunal, em segunda instância, acaba confirmando, e é na Suprema Corte que o caso começa a se desenvolver de uma forma mais interessante. Porque o autor, ele traz os votos dos 5 ministros, né, juízes ali da Suprema Corte, teríamos juízes nesse caso, ele traz o voto de cada um dos 5 ministros, né? Nós temos 5 ministros, o primeiro juiz, que é o presidente, é o primeiro voto que a gente tem no livro, que traz uma relatoria bem detalhada do caso concreto. Esse primeiro juiz, ele opta pela condenação. Ele é positivista, ele entende que a lei determina a condenação, mas ele pede ali que se solicite, se recomende, não solicite, mas se recomende ao Poder Executivo, que o Poder Executivo acabe dando clemência a esses 4 expedidores, mas ele opta pela condenação. O segundo juiz, o juiz Foster, que é naturalista, o primeiro juiz ali que optou pela condenação, ele é positivista. O segundo juiz Foster, que é justnaturalista, ele vai pela absolução, e aí ele traz alguns argumentos interessantes. Ele traz aquela ideia de que a gente não poderia aplicar a lei àqueles expedidores, porque eles estavam numa sociedade separada, né, hermética, então eles estavam no estado de natureza, e a gente não podia aplicar e condená-los à forca por conta disso, que traz uma ideia muito ligada ao justnaturalismo. Então ele vai tentar, ele vai fundamentar o seu voto pela absolução. O juiz Tatzen, o terceiro voto, que é também um juiz positivista, ele
monta e fundamenta o seu voto com base na condenação, porque ele é positivista, mas por questões emocionais, e aqui é um ponto muito interessante, a emoção envolve o julgado, a gente não pode esquecer que o direito ele é uma ciência humana, se a gente puder falar que é uma ciência, né? Ele julga pela absolução, mas ele acaba... julga não, perdão. Ele vai pela condenação, mas ele acaba se abstendo. Ele diz que não vai votar. É um caso inédito, né? Naquela época, eles dizem que é um caso inédito. O terceiro juiz, ele não vota, não se abstém. O quarto juiz, o juiz Kim, ele é positivista e ele mantém a condenação. Ele entende que, nesse caso, não haveria outro excludente de ilicitude. Houve ali uma intenção de matar e a única solução possível seria a condenação. O quinto juiz, o juiz Handy, ele vai pela absolvição. Ele é um juiz que traz ali o realismo jurídico. Ele, inclusive, traz aquela ideia de que houve uma pesquisa popular e que 90% da população era favorável à absolvição. Então, ele fala muito também dessa questão do utilitarismo, que é um ponto muito importante aqui no julgado, né? Será que valeria a pena será que eles não estariam corretos, né, em ter matado uma pessoa para poupar 4 vidas? Será que o correto seria que 5 pessoas acabassem morrendo? E como ficou empatado na Suprema Corte, né? A gente teve aí 2 votos pela condenação e 2 votos pela absolvição, porque a gente teve uma abstenção. A regra ali da Suprema Corte era a manutenção do julgamento da primeira instância. E aí eles acabam condenados e os 4, logo depois que se recuperam e acaba o julgamento, eles são mortos na forca. Os 4 acabam morrendo depois desse julgamento. E aí eu confesso, eu estava até comentando com o professor Rodrigo e a professora Camila, eu mudo de ideia todo dia, né? Cada vez que desde que eu terminei de ler esse livro semana passada, todo dia eu falo, eu absolveria, eu condenaria, eu mudo de ideia todo dia. De fato, não é algo fechado. Bom, primeiro queria aqui, pessoal, agradecer ao professor Rodrigo pelo convite de estar aqui mais uma vez debatendo com vocês dois, né? Que da outra vez que tratamos sobre a obra do Iering, éramos nós 3 também. É um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece, aí os alunos que ainda não tiveram o prazer de ter aula comigo, eu sou a professora Camila Ribeiro, e eu vou tratar um pouquinho com vocês aqui, após essa narração feita pela professora Fernanda, né? Um resumo aí da obra. Eu queria, na verdade, essa obra, na verdade, ela é um convite para que nós passemos a fazer a interpretação de um caso que, né, apesar de ser um caso narrado aí em 4.300, ou seja, no futuro, fictício, né? É um caso fictício, mas poderíamos considerar aqui um hard case, né? Uma vez que é um caso complexo e eu explico a complexidade para vocês. A princípio, quando eu também li esse livro, no primeiro semestre de Direito, eu lembro que eu achei até bobo. Eu lembro que eu falei assim, nossa, tão simples de resolver. Mas não é essa a ideia que o autor nos traz. Por quê? Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter em mente que nós temos um dispositivo legal, que foi aqui tratado pela professora Fernanda, que é o que vem para o debate, né, da discussão aqui da Suprema Corte. E o artigo da lei, eles colocam lá, que até o parágrafo 12A, anotei aqui, diz exatamente o seguinte: quem intencionalmente tirar a vida de outrem será punido com a morte. Então, esse é o dispositivo legal. Eles foram, então, denunciados, né, pelo crime de homicídio. E só, a professora Fernanda até já fez esse comentário, a lei ela só traz uma causa de excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. E o Roger Watmer, né? Wetmore, que é a vítima, na verdade, foi ele quem deu a ideia para que eles, né, em um acordo ali de vontades, para que eles, então, resolvessem tirar a vida de um, para que os outros 4 se salvassem. E a vítima, aqui no caso, como a professora Fernanda falou, né, ele recua, mas depois ele concorda. Isso é muito importante para a gente poder fazer a análise da situação. E todos os julgadores, os ministros aqui, eles vão se deparar com essas hipóteses, né? Tanto com a literalidade da lei, razão pela qual muitos deles, né, alguns deles, muitos não, né, alguns deles têm uma visão extremamente positivista. Então, uma das análises que nós
nós precisamos fazer é sobre o direito positivo e também a questão de outros examinadores, de outros julgadores entenderem que essa palavra intencionalmente, no caso, eles tiveram realmente a vontade. E essa vontade, essa intenção, a gente tem que fazer uma análise se é uma intenção primária, só a vontade mesmo, vou matar, pronto e acabou, ou como que se deu essa vontade, né? Aquela vontade secundária. É isso, então, que traz a discussão, né? Traz uma dúvida aqui no caso, e por isso considerado um caso complexo, diríamos aqui que um hard case, para que então, e o que é mais interessante, pessoal, dessa obra, muitos alunos precisam ler esse livro no primeiro semestre de Direito, geralmente o professor de introdução ao estudo do Direito, né, que é quem recomenda, porque os alunos começam a entender ali, né, o que é o direito, o que é justiça, o que é moral, o que é ética, né, e passam também ao estudo aí do direito positivo, do direito natural. Mas o que eu achei mais interessante e uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é que o direito, ele não é estático, né, nós temos várias possibilidades de interpretar o direito. E eu brigo muito com os meus alunos em sala, porque eu falo, gente, para de querer só um resumo do professor, para de se limitar a isso. Nós precisamos ter uma leitura, né, mais aprofundada. Sobre o mesmo assunto, a gente não pode ficar limitado a um único autor, porque se a gente fica limitado àquele único autor, a gente se convence daquilo e pronto. E isso é muito confortável, né? Mas o direito não é assim. Vocês, na vida prática de vocês vão se deparar com posicionamentos divergentes e que possuem fundamentação, ainda que totalmente contraditórios, possuem argumentos. E nós precisamos ter argumentos jurídicos para convencermos, né, na nossa vida. E aí é essa a grande questão que nós vamos passar aqui a debater. O professor Rodrigo, né, vai trazer algumas questões aqui para a gente mencionar algumas teorias, algumas ideias que são interessantes e que nos fazem refletir, pensar, como a professora Fernanda falou, eu também ainda não sei se eu condenaria, se eu absolveria. Eu, às vezes, penso, não, tem que ser condenado, mas às vezes tem um posicionamento um pouco mais utilitarista mesmo, não acho que tem que ser absolvido, mas, por isso, são várias as ideias, várias as interpretações, e é esse convite que a gente faz a vocês. Óbvio, vocês têm que ler a obra, né, para que vocês também compreendam aí a discussão do caso, tá? Com certeza, eu agradeço o posicionamento de vocês, nós vamos nos aprofundar nas discussões aqui. Eu acho que nós podemos separar ou dividir essas discussões em dois grandes campos. Aqueles concernentes às teorias da justiça e o outro campo relativo à hermenêutica jurídica e, respectivamente, às suas escolas. Então, vamos ficar aqui adstritos primeiro ao universo das teorias da justiça. Como bem colocou a professora Camila, né, esse livro é lido nos primeiros semestres. Foi assim comigo, foi assim com vocês, nós nos recordamos disso. Mas eu já não sei, a certa altura da vida, né, se este livro seja recomendável logo para os alunos que não fizeram, pelo menos, ou não tiveram contato com as disciplinas propedêuticas fundamentais. Eu acho que nós precisaríamos aqui, pelo menos, uma leitura de introdução ao estudo do direito, que é a teoria do direito. É só aqui no Brasil que nós chamamos de IED. Nos outros países é teoria do direito, então assim me refiro. A certa medida, o livro fala de um pacto social. Aí nós temos que ter uma leitura de ciência política para entender que o autor está se referindo a toda aquela série de teorias que surgiram sobre o Estado na época do Iluminismo, da Renascença, que pavimentaram o caminho para a Era das Revoluções, que foi o século XVIII. Então, eu ouvia vocês falando, extasiado aqui com as colocações de cada uma, mas eu fiquei em dúvida se esse livro, a certa medida, deveria ser lido lá nos primeiros semestres, como segundo uma praxe acadêmica aqui, bastante consolidada no país, né? Porque nós mesmos somos capazes de admitir, e foi assim com a professora Camila, foi assim comigo, talvez tenha sido assim com a professora Fernanda, não conversamos nos bastidores sobre isso, mas esse livro fala diferente conosco hoje.
Totalmente. Com certeza. Depois de todo esse tempo em que nós estivemos sentados nos bancos escolares, aí, aprendendo a teoria do direito, veio a experiência jurídica, veio o contato com os tribunais, com as decisões, com o dia a dia, então, do universo jurídico. Então, a partir disso, nós olhamos para esse livro hoje de uma forma bastante distinta, penso eu, do como foi, né, nos primeiros dias lá que o professor anunciou o caso dos exploradores de caverna, que eu acho que também não tínhamos essa maturidade, né, nem essa densidade teórica para falar sobre isso. Mas vamos falar, inclusive, a prova disso é que para conhecer esse livro temos que conhecer as teorias do direito, né, e ver aquelas trilhas bem básicas ali, da justiça comutativa, como a justiça aritmética absoluta, a justiça própria do universo dos contratos. Nós teríamos que ver a justiça distributiva, né, que tem uma correlação maior com o utilitarismo, do qual a professora falou. Nós teríamos que ver a justiça social, que é algo muito mais abrangente lá, já estava ali na escolástica, na pena de São Tomás de Aquino. E, por fim, vamos falar do bem comum, que é o utilitarismo que norteou a decisão aqui. Já dando o spoiler, a professora Fernanda já avisou, nós vamos dar o spoiler. Mas isso não tira a validade aqui do nosso projeto, muito pelo contrário, né? Serve até para aprofundar e instigar vocês a querer conhecer mais essas breves e exíguas páginas que tem muito a dizer para nós, tá? É sobre o utilitarismo que eu gostaria de falar, sobre essa ideia de uma justiça que ela tem como cerne, como elemento norteador, promover o bem de uma forma mais extensiva, alcançando de forma abrangente o maior número de pessoas. Vamos falar sobre isso, deixo a palavra aí franqueada e aberta a vocês. O livro fala, inclusive, né? Ele traz essa ideia do utilitarismo que pensa no bem comum. Então, se discute muito, né? Será que vale a pena você não matar um em prol da vida de 4, já que 5 vão morrer? Essa é a consequência racional. Eu acho muito interessante a discussão do utilitarismo. A gente até já falou, né, do livro Justiça, do Manco Sandel. Mas o utilitarismo, ao meu ver, nesse caso concreto, ele é uma saída, né? Ele tem um fundamento, ele é um fundamento importante. E aqui eu vou até fazer um parênteses para fazer uma propaganda do meu curso da professora Camila de Argumentação Jurídica. Porque eu concordo plenamente com o professor Rodrigo. Eu nem sei se não é um livro que devesse tratar no primeiro semestre, devesse ser tratado no primeiro semestre. Mas com certeza ele deve ser retomado ao final. Isso é muito importante, né? Eu acho que o fundamental é ser retomado. Porque quando o professor Rodrigo me falou do livro, eu até torci um pouco o nariz. Eu falei, nossa, tá. E foi uma surpresa, porque depois que eu li o livro, eu falei, caramba, que bom que ele sugeriu, porque agora eu tive uma outra visão completamente diferente da obra. É engraçado que, a meu ver, quando eu li lá no primeiro semestre, eu tive uma visão muito fechada. Hoje, né, quando eu tive que fazer a leitura novamente para a gente discutir aqui, me trouxe vários pensamentos, várias possibilidades depois da maturidade. Então, assim, eu penso que realmente é importante a leitura no início do curso, até para instigar os alunos que eles têm realmente que fazer uma leitura mais aprofundada para entender que existem várias interpretações, sejam jurisprudenciais, doutrinárias, né? E que há respostas certas, várias respostas certas. Ou que não há resposta correta. Exatamente. E isso mostra a importância da argumentação, né? Nesse mundo polarizado, eu sempre falo para os meus alunos, vocês têm argumentos jurídicos bons, muitas vezes, para os dois lados. Isso. Que eu quero que eles saibam construir argumentações jurídicas que, inclusive, são contrárias às minhas, às vezes, mas que eles consigam construir essa argumentação jurídica adequada. E aí, quando eu penso no utilitarismo nesse caso concreto, se a gente for pensar exclusivamente no caso, talvez a saída utilitarista, ao meu ver, ela seria
correta, mas eu fico pensando no direito como uma ferramenta de alteração social, de controle social. Se a ideia da norma é a proteção da vida, qual o recado que o judiciário passa ao não condenar os 4? Eu gosto da ideia utilitarista, acho ela interessante, é uma filosofia muito importante, é uma escola importante, mas eu fico pensando que muitas vezes ela se atém àquele caso concreto, né, do bem comum, analisando aquele caso concreto. E muitas vezes o julgador, ele tem a responsabilidade também de pensar qual é o objetivo do direito, qual é o impacto daquela decisão na sociedade, quais são as consequências de uma decisão que só se pauta na justiça. Porque direito não necessariamente é justiça, né? Eu sempre falo para os meus alunos, muitas vezes a gente não vai fazer justiça. O ideal é o que nós temos que buscar, mas às vezes não Mas o que é justiça também, né? Ainda O tem esse próprio ponto. conceito de justiça é extremamente subjetivo. E olha que nós estamos falando das teorias da justiça e nós não estamos adentrando no universo de outras percepções culturais sobre justiça. Sim. Que a antropologia jurídica trouxe à baila, né? Hoje, odiernamente, a antropologia jurídica ela se preocupa em trabalhar essas diferentes concepções axiológicas acerca do fenômeno jurídico. Vamos lá. Pois é, mas aí eu estava, a professora Fernanda, falando do caso concreto, né? Eu acho, assim, a meu ver, o utilitarismo, ele é necessário em determinadas situações. É para toda e qualquer situação? Não acho, né? Eu acho que existem momentos que nós vamos nos deparar que, nesse caso concreto que estamos analisando, do caso dos exploradores de caverna, é um caso e é uma situação que nós passamos hoje, nos dias de hoje, nos nossos processos judiciais, né? Juízes se deparam com situações em que há um conflito, na verdade, de normas ou conflito de direitos e que muitas das vezes há uma lacuna. E aqui, nesse caso, o autor, ele deixa isso pra gente, né? Quando a gente pensa hoje no nosso direito aqui, estaria muito fácil decidir e resolver a questão, porque nós temos o estado de necessidade como uma exclusão de ilicitude no Código Penal, né? E aqui o autor, ele deixou exatamente essa brecha para a gente refletir, para a gente pensar o fato de que a única excludente seria a legítima defesa. Legítima defesa, é claro que não existiu aqui, porque a vítima, em nenhum momento, ela agride, muito pelo contrário, é ele, inclusive, que propõe, né, essa solução de que um seja morto para favorecer os demais. Então, houve um acordo que, inclusive, um dos juízes aqui, eu acho interessante, salvo engano, é o último magistrado aqui, ele fala assim, vocês discutiram direito natural, discutiram direito positivo, mas vocês se esquecem de um ponto muito importante, um acordo de vontades que foi feito ali entre eles, né? Qual é a validade desse acordo? Por quê? Também tem outro julgador que traz à tona aqui também a seguinte discussão. Peraí, o juiz Foster, que é o mais naturalista e que, a meu ver, foi o que empregou, de fato, né, a teoria utilitarista mesmo, trazendo que realmente deveriam ser absolvidos, os 4 exploradores deveriam ser absolvidos porque fizeram um acordo e porque ali estavam num estado de natureza, eles estavam, na verdade, afastados da legalidade e afastados da sociedade civil ali, né? Eles estavam numa outra situação que ao ver do juiz Foster, tinha que ser apreciado e trazendo, então, essa questão da máxima, né, do bem comum em prol, na verdade, né, do bem da coletividade e, na verdade, restringindo o direito da vida de uma pessoa ali, né, de uma das que seria a vítima. Bom, e o que eu vejo aqui é que nessa situação nós poderíamos utilizar, né, essa teoria utilitarista, mas será que é em toda e qualquer situação que a gente pode utilizar? Hoje eu percebo que há muitas decisões judiciais e isso traz um certo receio para a gente, ainda mais, né, sendo advogada, eu fico extremamente receosa com essa abertura também, né, de utilizar decisões nesse sentido, porque isso abre margem para uma arbitrariedade, muitas das vezes, né, abre margem para uma decisão solipsista, que, inclusive, um dos juízes aqui é o Kim, é o terceiro, né, julgador, é o quarto. O Kim é o quarto. Ele, inclusive, faz uma análise exatamente sobre a ideia de Foster
como se Foster tivesse trazido uma decisão extremamente solipsista. Por quê? Porque utilizando do utilitarismo, ele traz impressões pessoais, valores dele, né? Fugindo totalmente ao que está previsto na norma, se afastando completamente da norma, e com isso trazendo um julgamento extremamente inovador, muito interessante. Acho que os fundamentos deles valem ser lidos, né? São fundamentos muito, muito valorosos, mas realmente traz um certo medo para nós, os operadores do direito. Essa abertura que você colocou, eu acho ela muito interessante, porque eu gosto muito do Derrida, quando ele vai questionar Rousseau, vai falar de contrato social, ele que disse que o Rousseau estava aquilo dá uma utopia, que toda aquela teoria de contrato social, ninguém assinou nada, na verdade, que ele é só um mecanismo para legitimar poder. E ele vai falar que o direito é força também, o direito do mais forte. E se a gente for pensar no utilitarismo, a gente poderia muito bem discutir por que colocaram 10 trabalhadores que morreram, qual era o risco? Será que se analisou o risco desse resgate? O valor que foi despendido ali também. Exato. E aí eu fico pensando, 10 vidas de 10 trabalhadores foram perdidas. Será que esse risco foi analisado? Será que seria possível você não... Será que seria correto, diante do risco de outro desmoronamento, o Poder Executivo simplesmente se abster de realizar o resgate ou esperar mais, por exemplo? Eu fiquei pensando muito nisso, porque, puxando sardinha do meu lado, como eu sou do direito do trabalho e eu estudo muito segurança e saúde do trabalho, fico pensando muito sobre essa monetização da saúde, sobre como esses riscos, às vezes, eles não são sopesados. E o meu medo do utilitarismo é exatamente porque nem sempre as vidas têm o mesmo valor. Então, eu fico com medo de como isso vai ser como está sendo sopesado. É como tem essa abertura, eu acho interessante, acho que a gente precisa discutir, mas eu tenho muito medo dessa abertura, porque direito é força também. E eu fico com esse medo de quem é que vai ser prejudicado. Mas traz esse receio, óbvio que traz, né, para nós, mas também nós temos que ter muito claro que a lei, ela não tem a resposta para tudo. Isso quase é fato, nunca. Né? A lei, ela é abstrata. Às vezes eu vejo assim, algum cliente, até aluno mesmo pergunta, professora, aconteceu isso comigo. Eu tenho direito? Não sei. Calma, né? Nós precisamos fazer uma análise. O artigo da lei, o artigo 186 do Código Civil, diz que aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar outrem. Agora, como que o juiz vai interpretar? Houve o cometimento de um ato ilícito? Não houve o cometimento de um ato ilícito? É a situação do caso aqui. Houve o cometimento de um crime porque houve intenção ou não, né? Até porque aqui a discussão que é trazida é que me parece, né, professora, que no comecinho o Roger Wetmore, eu sempre esqueço o nome dele, o Roger Wetmore, que é a vítima, ele diz o seguinte, né, por que ele volta atrás? Porque eles poderiam esperar mais um pouco, né? E aí eles resolveram não me esperar. E isso é muito importante também. Então, se eles resolveram não me esperar e mataram, então, será que não houve essa intenção? Será que não seria o caso... Se anteciparam, né? Será que não seria, então, realmente o caso de aplicar a literalidade da lei? Ainda mais que houve, sim, né? Essas 10 vidas aí dos operários que estavam aí tentando o resgate deles que foram perdidas. E, realmente, ninguém faz análise realmente sobre ele isso. Passa, né? Uma informação que passa. Eu fiquei muito curiosa. Mas nenhum desses detalhes é acidental. Vocês concordam? Sim, Eles contribuem para que a obra ela assuma essa complexidade esperada pelo próprio autor. Sim, eu acho que é a intenção do autor. A intenção do autor é essa, instigar. É uma obra-prima. Instigar mesmo, né? Para que a gente faça todas essas reflexões. Eu conversava com a professora Camila, nós ficamos muitas vezes focados na decisão do tribunal, no acórdão ali, na conjunção de vontades entre eles. Só que, na verdade, eu acho que o grande objetivo que norteia o autor aqui é favorecer ou trazer um campo fértil, aí, ou pavimentar essa trilha para essas discussões jurídicas que nós estamos tendo aqui. Então, realmente, não é algo fácil de ser feito. O livro ele é complexo mesmo. E a grande prova disso, que o bem mais caro a ser tutelado pela esfera do direito é a vida. Pois é justamente essa discussão que entra em xeque aqui na obra. E é através dela, ou em torno dela, circundando nessa órbita,
nós temos essas diversas ou diferentes concepções de justiça. Ou seja, um universo axiológico que adentra no campo, inevitavelmente, tá, de valores culturais, mais uma vez ressaltando, até mesmo a própria percepção que nós fazemos da justiça, ela é subjetiva. O direito, ele é um produto da cultura humana. Vocês concordam com isso? Sim. Totalmente. Segundo a antropologia, então o direito é menos ligado a essa ideia de direito natural que é invocada aqui, porque a ideia de direito natural, o justnaturalismo, é uma mera retórica do ponto de vista epistemológico hoje. E mais aqui, o direito como produto de um contexto, e é um contexto cultural. Se o direito acompanha um contexto cultural, ou ele se mostra como uma expressão dele, também a noção de justiça o é. Exatamente. Então, quando nós estamos discutindo aqui possíveis caminhos, possibilidades a serem levantadas ou arvoradas nesse caso, nós nunca podemos perder a noção de que também nós estamos imersos num universo cultural. Também essa discussão aqui, a vida, ela perpassa, ainda que inconscientemente, o campo de valores. Inclusive individuais. Você lembra do Heinrich Henkel lá estabelecendo as noções sobre moral, né? Da moral dos sistemas religiosos, que podem afetar qualquer um de nós, até aqui, né? Num dos votos. Uma moral subjetiva, interna, que cada um tem, ou seja, a minha concepção particular de justiça, e também uma noção coletiva de justiça. O que é aquela comunidade, grosso modo, né? Já considerando de uma forma homogênea, mas não é, uma visão sobre o que seria justiça. Eu acho interessante aqui que ele usa a estrutura do common law, por isso que eu acho que a gente até chega a um bom termo aqui no nosso debate, em que o livro seja lido no começo e seja lido também no fim do curso, né? Nós somos amigos aqui, gente, mas nós divergimos, isso que é bonito, né? A beleza do direito reside no contraditório aqui. Então, temos essa opinião sobre esse livro. Então, o aluno vai poder entender melhor essa obra se ele partir da premissa que a obra foi construída dentro do universo do common law. E sem paradigma, ou sem precedentes, que é o mais interessante. Exato. O que eu achei mais complexo aqui é o common law. Eles vão se basear muito na lei, porque é o que eles têm, não tem precedentes. E mesmo assim, você vê o common law acontecendo. Eu gostei muito disso. Se ele dá o precedente, ele dá a resposta. E não há precedente. Ele não tem interesse em dar resposta. em dar uma resposta. Até para instigar que a pessoa, né, que alguém Exato. chegue a uma conclusão. Como filósofo, a maneira grega, você deixa em aberto, não é? Sim. Você não dá uma resposta definitiva para as coisas. Sim. Mas a estrutura é do common law. Então, até do ponto de vista didático, para o nosso aluno entender melhor, né? Muitos estão nas nossas aulas das disciplinas fundamentais, as disciplinas do básico, as disciplinas propedêuticas, e perguntam assim, quando nós vamos ingressar no universo do direito? Já estão aprendendo direito, a ciência jurídica, né? Mas eu entendo o que eles querem dizer. Eles estão se referindo aos dispositivos legais. O aluno quer ter contato com um diploma legal específico, seja o Código Civil, seja o Código Penal. E aqui, do ponto de vista didático, nós conhecemos o sistema legal, o direito, a partir do dispositivo legal. E é uma grande frustração que eu acho que o aluno sente, nós sentimos como advogados. Me frustra muito, às vezes, quando o cliente chega no escritório e eu não posso dar uma resposta para ele correta e certa. Absoluta, né? A gente não pode dar certeza. Exatamente, está dentro do estatuto de ética. Eu não posso dar total certeza do êxito. Garantia. Exatamente. A nossa obrigação é totalmente de meio, né? A gente não tem como garantir resultados. E uma das questões, professor Rodrigo, que o senhor colocou aqui, o aluno... Isso me chama muita atenção. O aluno fala, quando é que eu vou ver? Quando é que eu vou fazer processo civil? Quando é que eu vou fazer civil? Mas o interessante é que hoje o próprio Código de Processo Civil atual e hoje as próprias legislações que têm sido atualizadas, elas não são mais também estáticas, né? Hoje nós precisamos, inclusive, os próprios concursos públicos, eu quero deixar isso muito importante, a gente comentou isso no outro livro que a gente discutiu aqui.
Hoje, os concursos públicos, eles estão querendo operadores que tenham um raciocínio, né, com uma interdisciplinariedade. Hoje, para a gente resolver uma situação, nem sempre vai estar ali no Código de Processo Civil. Às vezes eu vou precisar realmente, né, de um estudo antropológico para resolver uma questão. Eu vou precisar de uma questão, de uma teoria advinda da filosofia para conseguir argumentar e convencer, né, um juiz que o meu cliente está certo, porque não tem solução exata. O direito não é uma ciência exata, né? E é isso, pelo menos, que para mim, me instiga, né? Me instiga exatamente porque a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa recorrer a outras, né, a outros ramos também, não só do direito, né? A gente precisa ir para psicologia, muitas das vezes, dependendo da situação, a gente precisa ir até para a área da saúde. Eu, por exemplo, advogo na área de saúde, às vezes eu preciso ter uma análise, né, mais ampla para poder colocar numa peça. Então, e esse caso aqui eu acho bem interessante do livro, justamente porque ele traz isso. É um 880 Muito aqui. legal. E a gente... a tendência é que a gente não fique nem no 8 nem no 80. Porque aqui, se você considera que houve o crime, a pena é de morte, né? A pena é para que eles sejam encaminhados à forca, que é o que... Eu posso dar o spoiler já? Pode, acho que eu já falei, né? Que eles morrem. Que Você é, avisou na que- verdade, Eles o morrem. final, exatamente, eles são condenados, né? Então, e a outra visão é que não há nenhuma excludente de licitude. Nenhuma. Então, assim, caramba, então o que os magistrados tentam fazer aqui é exatamente tentar achar um meio termo sem um embasamento legal, né? Só pra- Seu embasamento na lei, né? Exatamente. E só para salientar o que vocês duas estão colocando, professoras, lá nos anos 60, na França, um autor chamado Michel Villers escreveu uma obra fundamental, eu a considero assim, Filosofia do Direito, Definição e Fins do Direito. E à época ele reclamava que o estudo do direito não poderia se resumir àquela lógica da memorização dos artigos de um código, meros memorizadores de normas. A reflexão sobre o direito e tudo o que ele representa como um sistema, não somente normativo, ela deveria ser muito mais profunda. O que ele está querendo dizer? Gente, ele está querendo estabelecer que, sim, a parte prática é muito importante, a parte dispositiva que compõe os diversos diplomas legais, ela é, assim, de uma importância inquestionável, mas também ele está chamando a reflexão a necessidade de se conjugar Isso. a teoria com a prática. Nós não vamos ser bons operadores do direito, diria Villers em outras palavras, se ficarmos unicamente ou exclusivamente preocupados com a memorização de artigos, porque isto representa uma verdadeira panaceia. Vocês estão interessados em concursos? Pois bem, nas segundas fases, numa prova oral, desfilam teorias. Vocês deverão percorrer as teorias para melhor sustentar as suas respostas. Eu estou com duas professoras aqui que não me deixam mentir nesse Verdade. sentido. Inclusive em primeiras fases. Sim. Hoje, prova OAB tem filosofia do direito, tem questões nesse sentido. E os concursos de magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública exigem conhecimento das disciplinas propedêuticas. Então, não Desde a tem, primeira fase. desde a primeira fase. Não tem mais, como bom aluno do direito, escapar disso. E isso vai te tornar um profissional melhor, sem dúvida nenhuma. E sem contar que várias desses concursos de carreiras jurídicas têm uma fase só de formação humanística. Tem uma disciplina de formação Só de formação. humanística. E aí, inclusive, com dissertação, O né? que é pouco ainda, tá? É. Em função dessa panaceia dos concursos, é pouco. Aham. E também, aqui, não vou nem falar crítica, mas uma observação que faço constar aqui, com relação à escolha da filosofia do direito. A filosofia do direito é de extrema relevância no exame de ordem. Mas por que não? Sociologia do direito. Por que não história do direito? Por que não antropologia jurídica? Que são disciplinas obrigatórias, né, inclusive. Então, eu não percebo a filosofia do direito como mais importante
nem tampouco como de menor importância em relação a essas demais que acabo de citar. Claro. Eu acho que nós poderíamos pensar, né, até para o Conselho Federal, imaginar no futuro uma conjugação melhor da apresentação desses conteúdos teóricos e da exigência deles, porque o aluno faz todas essas disciplinas. Faz e tem condição de ser cobradas. Então, elas podem ser cobradas. Mas e não só podem, como devem, né? Eu imagino que a prova da OAB ainda vai caminhar para que uma das disciplinas, na verdade, não seja a filosofia, seja de formação humanística e englobe todas essas áreas do conhecimento, né? A sociologia, a história do direito, a antropologia, psicologia jurídica, porque essas matérias, geralmente, em outros concursos, elas, né, em conjunto, formam essa parte da formação humanística. Seria uma teoria do direito, né? Exatamente. Talvez uma coisa mais ampla, né? A teoria do direito, na verdade, ela representa uma síntese de todas as disciplinas que serão apresentadas de uma forma mais específica, seja ela a filosofia do direito, a história do direito ou a sociologia do direito. Mas, assim, só para voltar um ponto que você discutiu, né, nós temos a questão didático-pedagógica da administração, do lecionar, o ato de lecionar o direito, não é? Que difere daqui da obra. Aqui nós temos um ensino do direito que é construído a partir das propedêuticas no começo, de uma forma bem exígua e rápida, né? E aí partimos para a leitura dos dispositivos jurídicos e a interpretação deles nos respectivos diplomas legais, que são os códigos. Aqui não. Realmente nós temos um hard case, ou trouble case. Na verdade, os norte-americanos lá, imersos no sistema da common law, como outros países, eles vão estudar o conflito. Para conhecer o direito, eu conheço primeiro as razões que levaram ao conflito e as diversas formas possíveis de se resolver eles. Então, há menos preocupação com o processo, com o procedimento no universo do common law. Aqui nós somos mais detalhistas, por isso nós, civilistas, vamos render ao mundo grandes processualistas como a professora Camila. Opa! E eles estão menos atentos, menos preocupados com a forma do ato em si. Eu gostaria que vocês observassem. Há um certo ar de informalidade que percorre mais a praxis jurídica dos tribunais lá nos Estados Unidos da América. O processo é mais... Talvez menos na Inglaterra, né? Conheço menos na Inglaterra, mas mais nos Estados Unidos da América. Interessante, né? O direito processual, ele é um pouco relegado. Mas engraçado que hoje, com o atual Código de Processo Civil, a gente consegue analisar vários dispositivos incluídos do sistema common law, né? Sim, Tanto é que hoje a gente não é completamente civil law. A gente já está incorporando várias ideias deles, principalmente baseadas nessas questões. Até o próprio artigo 489 do Código de Processo Civil, que traz a teoria da ponderação clara ali, né, do Robert Alexis, é exatamente uma incorporação daquilo que os Estados Unidos, na verdade, faz, né, nas análises dos casos. Então, nós estamos caminhando, né, devagar para termos uma legislação mais enxuta, na verdade, né, porque a gente tem milhares de legislações com um monte de dispositivo legal, muitas das vezes repetidos, né, nas legislações, muitas das vezes até sem sentido mesmo, né, dispositivos que vêm que não tem o menor sentido, que tem, enfim, que já não se coadunam com a situação atual. Então, eu acho que isso, na verdade, a gente está caminhando para um outro sistema. Hoje, até, a gente está num sistema processual constitucional, né, que vem com essa ideia de interpretar mais os conflitos, não ficar naquela né, daquela literalidade. Até uma influência muito forte até como testou Alexis, eu lembrei muito dessa influência forte que a gente tem do direito constitucional alemão também. A gente tem um mix, né, muito... E por que ocorre isso? Rico. Por que nós estamos caminhando mais para incorporar alguns institutos do common law e vice-versa? O common law também caminha para o universo do sistema romano-germânico de direito ou do civil law. Como exemplo disso, temos as statutory laws lá. Então, existe uma tendência também em se firmar em ordenamentos jurídicos, em diplomas legais, em códigos também, não é? Então, existe... Porque os sistemas legais, as famílias de direito, só para fazer jus à expressão utilizada pelo mestre René Davy, eles são dinâmicos por excelência. Sim. O direito está vivo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso quando nós estivermos falando sobre as escolas de hermenêutica. O direito é mutável. A todo tempo. O direito não é estático, o direito é dinâmico.
Isso é uma convicção que eu tenho. E nem sempre a lei acompanha, né? E nem Porque sempre a lei acompanha. é muito complexo o processo legislativo. E é por isso que, nesse ponto, eu acho que o utilitarismo, muitas das vezes, ele precisa ser. Ele é necessário. Então, professora Camila, vamos provocá-la. A eventual inoperância do legislativo pode gerar o ativismo judicial? Digo isto porque o ativismo judicial, nas entrelinhas, que era um assunto muito debatido lá no universo do Common Law, ele é retomado nessas páginas. Sim. E de uma forma bastante saliente aqui, nessa edição minha daí de Pro, nós temos isso a página 53. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui. A gente fala um pouquinho sobre esse assunto, para não nos delongarmos muito também. Mas vejam só que coisa bombástica ele nos deixa. Houve um tempo nesta Commonwealth em que os juízes de fato legislavam livremente, e todos nós sabemos que durante aquele período algumas de nossas leis foram quase praticamente feitas apenas pelo judiciário. Aquele era um tempo em que os princípios aceitos da ciência política não designavam com o mínimo de certeza o papel e a função dos vários braços do Estado. Todos nós conhecemos a tragicidade daquela incerteza na breve guerra civil, que fictícia, né? Que se originou do conflito entre o judiciário de um lado e o executivo e o legislativo de outro. Então, vou parar por aqui. Ele está se referindo a algo que os juristas do mundo anglo-saxão falam de judge-made law, ou seja, um direito não construído mais pelo legislativo, mas antes pelo judiciário. Então, quais são os limites interpostos a essa realidade, né? A gente está falando aqui sobre o mundo do common law, mas talvez aqui essa é uma discussão que não é do nosso cenário nacional, mas de todos os lugares, né? Sim. Vamos pensar assim, né? Sim. Salvo engano, professor Rodrigo, você está colocando essa frase aí, essa análise é do juiz Quinn. É o quarto, né? Que ele é inclusive, positivista, que faz uma condenação enorme a respeito da decisão do Foster, que é o justnaturalista, né? E ele, na verdade, essa análise que ele faz sobre a decisão do outro julgador, do seu colega, né? Ele faz uma dura crítica, trazendo exatamente que ele estaria trazendo o ativismo judicial, né? Sim. O Foster, na verdade, ele cria o direito ali, porque, na verdade, ele traz uma questão sobre limite, a existência de um direito que os exploradores estariam ali afastados da sociedade civil, afastados da legislação, e aí o Kim fala o seguinte: em que momento, com qual autoridade que eles se afastaram do direito? Foi quando entraram na caverna? Qual foi o momento, né? E aí ele faz essa crítica, e inclusive eu acho legal que ele traz dizendo o seguinte, que existem algumas análises que nós temos que fazer a respeito desse caso, que ele fala sobre a letra da lei. Ele fala, nós temos, primeiro, que adivinhar qual é o propósito da lei, com base na questão do intencional, né? O que a lei quis dizer. A gente tem que descobrir se existe ou não existe uma lacuna na lei, se isso é ou não é uma lacuna, porque o legislador ele deixou de mencionar o que seria o conceito de intencionalmente ali, né? Sob a ótica aqui dessa legislação, sim, né? E se há lacuna, é preciso preencher. E aí é que vem a grande questão, né? Muitas das vezes os magistrados precisam preencher as lacunas. E outra coisa que eu acho interessante que ele traz aqui na análise dele é que ele reprova o parecer do presidente, porque o presidente ele dá instruções ao chefe do Poder Executivo para que o Poder Executivo dê clemência àqueles exploradores, aos réus, porque
o presidente condena baseado na lei, não é? Sim. E aí ele fala, mas o Poder Executivo poderia dar a clemência e absolver. Deveria, como se fosse um pedido, né? E depois ele fala, não, olha, a gente não pode pedir isso pro E Poder outra, Executivo. e aí tem aquela questão até do princípio da separação dos poderes aqui, né? Tá tendo uma confusão entre os poderes, né? E essa questão do ativismo judicial também eu digo que eu não tenho uma posição extremamente firme, porque em alguns momentos a gente percebe que é necessário. Se não tem ali na lei, é preciso que o juiz... É claro que o nosso ordenamento, ele advém de uma teoria dualista, né? Na verdade, a teoria dualista do ordenamento jurídico, ou seja, o poder judiciário ele não tem poder de criar nenhum direito. Esse poder é do poder legislativo. A função do poder judiciário é declarar um direito pré-existente. Mas será mesmo que todos os direitos são pré-existentes? E aquilo que o professor falou, a questão de que o direito é dinâmico, a sociedade muda a todo momento, né? Os nossos costumes, né? Enfim, os nossos valores vão mudando com o tempo também. Vivo. Só que a lei ela não consegue acompanhar. Mas eu até instigo meus alunos nessas questões também. Aí eu falo assim, mas gente, a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela não fala que na ausência da lei aplica-se os princípios gerais do direito, analogia. E aí? Então o juiz não estaria aplicando a lei também? Quando né? Sempre que eu vou falar de ativismo com os alunos, eu gosto muito de distinguir o que é judicialização, que eu acho que é o que nós temos, de fato, e ativismo. Pensando em ativismo como uma interferência inconstitucional do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo ou Executivo. Porque a judicialização, de fato, nós temos, e é um fenômeno que o nosso sistema garante. Porque quando a gente vai lá para o 140 do Código de Processo Civil, ele vai falar, o juiz não pode dizer, não vou julgar. Muito bem. O juiz não pode falar, não vou julgar, não vou me abster. E a LINDB, pensando naquela ideia de que o sistema ele é fechadinho, a própria LINDB diz como eu vou sanar lacunas. E, para além disso, a gente ainda tem a possibilidade do diálogo das fontes, digamos que é bem mais pós-positivista do que a LINDB, que tem mais essa estrutura positivista, digamos assim. Então, quando você tem uma lacuna na lei, ou quando você tem um caso que muitas vezes o Poder Legislativo não quis meter o dedo, um caso complexo, um caso que pode tirar voto, isso chega ao judiciário, o judiciário ele não pode dizer, não vou julgar. Eu gosto muito do caso dos fetos anencéfalos. É uma questão extremamente complexa, mas é um caso afetiva também, que o Supremo teve que, né? Que talvez nós só tenhamos resolvido essa questão no Brasil, porque o judiciário foi provocado. E aí a gente tem que lembrar de um outro ponto. Eu sempre lembro aos meus alunos quando a gente está falando da prova da OAB. O advogado é que cria tese. Exatamente. O STF, ele jamais teria declarado, por exemplo, a constitucionalidade da união homoafetiva se alguém não tivesse pedido. O juiz, ele é limitado. Então, o advogado, ele precisa das disciplinas propedêuticas para criar essas teses, porque não tem lei. Então, é o papel da doutrina, né? Sim. Como fundamental, sim, né? Que vai utilizar de sociologia do direito também, filosofia do direito, enfim, história do direito até para trazer como que o judiciário vai ler esses novos valores. Sim. E aí, quando esses hard cases chegam às Cortes Supremas, gosto muito que os alunos conheçam, tanto o Dworkin como o Alex. Né? Eu não concordo tanto com o Dworkin quando diz que tem uma única resposta certa, porque eu acho que difícil você dizer que tem uma resposta, o direito tem uma única saída. E eu sou muito fã do Alex, porque eu gosto muito, apesar, obviamente, eu sei que a fórmula que ele cria uma fórmula matemática para você resolver. É difícil. Mas eu gosto muito do sistema de ponderação que ele traz, da adequação, necessidade e proporcionalidade. Eu acho que é um caminho útil e que exige argumentação jurídica. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre as escolas de hermenêutica, já para melhor situar os nossos ouvintes. Esse vamos é você, né, professor? Eu estou de olho aqui no horário, nós já estamos há quase 1 hora, né? Mas só para que nós venhamos a localizar melhor essa discussão que nós estamos tendo, que tem sido, a meu ver, bastante profícua, nós temos basicamente 4 escolas de interpretação, 4 escolas hermenêuticas. Ou, por que não, 4 métodos distintos. Então, o primeiro deles é a escola de exegese, surgida lá na França após a promulgação do Código Civil Napoleônico de 1804, que ressaltava
que o aplicador da lei ele deve ficar adstrito à vontade do legislador no processo de produção da norma. E, obviamente, que as gerações e os anos se passam e essa percepção é revista. Porque lá na Alemanha começa a ser a seguinte discussão: e se a lei for obsoleta? E se a lei estiver desatualizada? Então chegamos num outro patamar de discussão. E aí este método histórico, ou a escola histórica, vai dizer que cabe àquele que aplica a lei atualizá-la, contextualizá-la, sempre que for necessário. Então, não necessariamente precisaria-se que se revogassem esses ordenamentos jurídicos em vigor, mas caberia, por exemplo, ao judiciário a grande missão de atualizá-la. Então, no processo decisório, muita coisa aconteceu. Eu acho bastante salutar e bastante madura essa percepção desse método histórico, não é? Mas aí caminhamos um pouco mais, surge François Genis, que, ao meu ver, também foi muito mal interpretado. E ele somente disse o seguinte: nós estamos tendo uma discussão até então com fulcro numa das fontes do direito, a norma. Mas quando nós vamos analisar um caso, nós devemos fazê-lo de uma forma mais holística e abrangente. Então, neste contexto, devem ser consideradas outras fontes. E ele, François Genis, cita o costume. Ele cita o costume. Mas, como bem disse a professora Fernanda, poderiam ser invocados aqui os princípios gerais do direito, poderíamos ter a própria doutrina, que muitas vezes lança luzes aos pontos obscuros do sistema legal. E eu acho que François Genis, ele cumpre com um grande papel e ele para por aí. Aí chegamos à quarta e mais controvertida corrente, que estabelece o seguinte, através de Kantorowicz, que é uma dessas vozes aí, quem disse que o legislador é clarividente o suficiente no processo de produção da norma e de síntese da vontade do acordo de vontades na sociedade que vai fazer gerar o direito? Então, todas as vezes em que o magistrado se deparar com esses momentos de lacuna ou que a própria lei seja injusta, ele pode, e até porque não deve, tecer suas próprias considerações no processo decisório, formulando de uma forma mais autônoma, não vinculada à intenção do legislador, mas à sua percepção própria, o caminho a ser percorrido pelo direito. E o direito aqui, resumido, a ideia da jurisprudência, tá? Então, é bastante controvertida essa ideia. É uma ideia que eu morro de medo. Sim. Ainda mais num sistema que não tem eleição para judiciário, Pois né? é. Esse judiciário não tem ratificação popular. Estamos apresentando as correntes, né? Não estamos porque essa nos corrente- filiando a elas. É porque eu imagino que aqui temos vários juízes que adotam essa corrente. Do outro modo, Aí trazem as decisões mais solipsistas do universo. de outro modo e de outra sorte, a lei continua sendo um referencial, um baluarte propugnador da segurança jurídica em sociedade. Do contrário, não precisaríamos de um ordenamento jurídico como forma de controle social. Claro. Entendeu? Por isso mesmo ela é bastante controvertida. Mas temos que trazer à baila esse tipo de discussão, Sim, não é? Para sairmos até do senso comum, daquelas opiniões aí, muitas vezes, aqui nós estamos colocando, né, os referenciais teóricos aí, para que as pessoas compreendam, entendam e estejam a par do que está acontecendo.
Mas também concordo contigo, tá? Nesse sentido, essa elasticidade, assim, ela deve ser vista, assim, com bastante cautela, né? Eu vejo até, Rodrigo, o CPC atual, ele não fala em livre convencimento do juiz, né? Isso tinha no CPC anterior. Agora ele fala do convencimento motivado. E mesmo assim, vários magistrados, ao fundamentarem suas decisões, ainda tratam lá da aplicação do CPC de 1973, falando do livre convencimento. Falando que, porque o magistrado tem o livre convencimento. Eu tenho batido muito, inclusive, nessa tecla. Você não tem o livre convencimento, não. Você tem o convencimento motivado. Então, você, né, com base nas provas constantes dos autos, você precisa se convencer de quem está certo, de quem está errado e fundamentar. E não aqui baseado no meu livre convencimento, porque isso traz essa arbitrariedade, né? Que, graças a Deus, o CPC atual retirou, mas traz, assim, essa ideia de Na prática, acontece uma outra coisa. Exatamente. Talvez por uma questão de herança histórica. Sim. Você está se referindo Exatamente. ao CPC de 73. Ou também pela vontade de decidir assim. Não é? Ele vai dizer que está motivada. Porque hoje ele vai sustentar que está motivado. E hoje o código ele traz essa necessidade da participação efetiva, né, das pessoas. Da cooperação. Da cooperação, de uma participação mais ativa. Exatamente, mais ativa. Mas a gente ainda vê muitas decisões, né, precedentes obrigatórios, precedentes vinculantes. Então, o CPC de 2015 ele trouxe um recado, eu acho, né, para o judiciário. Pelo menos siga ali decisões que são obrigatórias. Está acontecendo isso? Eu não sei se está, talvez não, mas houve um filtro. Porque quando bate no Tribunal Superior, você consegue consegue chegar lá, né? Quando consegue chegar lá, problema é esse. você consegue que pelo menos os precedentes obrigatórios, né, repetitivos, temas de teses de repercussão geral do STF, eu vejo que elas vêm sendo aplicadas, porque o CNJ começa a bater em cima, você tem a própria reclamação constitucional, então a gente tem um atalho, né, digamos assim, caso os temas vinculantes do STF não sejam respeitados. Então, o CPC não resolveu, mas acho que ele acelerou e ele facilitou bastante esse controle de decisões elásticas e livres, digamos assim. Não está perfeito e nem vai ficar. E precisa de um tempo ainda até para haver essa... E apesar da judicialização, eu acho que nós temos ainda algumas decisões ativistas em que você verifica o judiciário interferindo mesmo na esfera do poder legislativo ou executivo. Eu vejo algumas decisões nesse sentido. Então, tá bom. Minhas queridas, vocês querem tecer um comentário final sobre a obra, um recado para os nossos ouvintes? O que vocês têm a dizer? Eu deixo aqui já... Eu quero agradecer o convite, quero convidar os alunos aí que a gente anuncia as obras, né, com uma certa antecedência. Quero avisar os alunos que é uma ótima experiência fazer essas leituras, principalmente para quem está no final do curso, quem está no início. Agradecer o convite e dizer para os alunos que vale a pena essa leitura. Assim, a gente sai mais confuso do que tudo, mas são informações, são confusões interessantes. A gente cresce muito com as leituras. O que eu queria deixar registrado aqui por fim é que o autor, ele nos instiga, né, inclusive com a própria condenação dos réus ao final, levados à forca, apesar do último magistrado ter feito uma pesquisa de uma opinião pública em que 90% da população entendia pela absolvição, qual é a mensagem que, essa é uma mensagem que, a meu ver, ficou nessa obra, é que nem sempre o que consta da lei é justo. E nós, como operadores do direito, não devemos ser conformados. Nós precisamos ter conhecimento, inclusive dessas teorias todas, né, para que a gente consiga argumentar, convencer e não nos conformarmos com qualquer, né, assim, ainda que exista a lei, é isso que a gente estava debatendo aqui o tempo todo, muitas das vezes a lei ela não vai trazer, né, a concepção de justiça, às vezes ela está ultrapassada, né, às vezes ela não se coaduna com o que vivemos no momento. E aí é preciso essa atualização. E como a professora Fernanda falou, nós, como advogados, é que vamos provocar o Poder Judiciário baseado na doutrina, baseado na jurisprudência, para a gente convencer uma mudança, né? Muito bem. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, sempre de uma forma muito profícua aqui, contribuindo para
a riqueza do nosso debate. Fica mais uma vez aí o convite, ó, a nossa obra, O Caso dos Exploradores de Caverna, de Longfellow, uma obra, como vocês viram, contemporânea, que traz uma discussão fundamental sobre a ciência do direito como um todo, conjugando inúmeras teorias aqui, inúmeros assuntos, inúmeras posições, inúmeras possibilidades. Então, eu deixo o convite já consignado a vocês. Teremos um próximo livro, uma próxima discussão, um próximo clássico jurídico, e é um prazer contar com a audiência de todos vocês. Um abraço aqui para o Brasil inteiro, da Uniprocessos de Brasília.